Olá, meu nome é Simone Quintiliano e hoje no vídeo a gente tem uma participação especial da minha amiga maravilhosa, Roberta. Eu estou começando uma série aqui no canal que eu quero trazer pessoas que fizeram parte da minha vida, parte do meu processo de alguma forma, pessoas que eu admiro bastante e que eu acompanho a jornada e estou sempre aprendendo com essa pessoa. Quero trazer pessoas também para falar de assuntos que eu considero muito importantes aí no nosso processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e hoje eu trouxe a minha amiga Roberta. Amiga, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada, E Simone. queria que você se apresentasse, então, um pouquinho para as pessoas, falar do seu nome, com que você trabalha, e se apresentasse aí um pouquinho para todo mundo. Então, meu nome é Roberta, mais conhecida com o sobrenome Roberta Altino Machado. Atualmente, né, sou professora de yoga e astróloga. A minha formação é pedagogia, então eu sempre estive ligada à área de educação, permeando todas estas áreas do dia a dia, tanto profissionalmente como mãe também, né? E que veio me acrescentar muito em todo um processo de conhecimento, autoconhecimento, na forma de me colocar no mundo também. Como professora de yoga, né, além de professora, sou praticante, e há 10 anos entrei para a Self-Realization Fellowship, um caminho de meditação da Kriya Yoga por Paramahansa Yogananda, um mestre indiano, e que foi assim transformador, abrindo a possibilidade de um entendimento muito maior do que propriamente do ego. Não é um sentir-se só bem consigo mesmo, mas é algo muito mais profundo. E a astrologia, né, que veio trazer também essa possibilidade de autoconhecimento. Então, essas duas vertentes fazem parte da minha vida como trabalho, como processo de autoconhecimento. Muito bom. A gente se conheceu fazendo curso, né? Eu sou Sagitária, era ascendente Sagitária, a gente já, né, tipo, super as duas, a Exato. louca de estudar, de querer entender, né? Então, isso também é muito interessante como a gente vê através dos mapas das pessoas que a gente se relaciona, que nenhum encontro é por acaso, de jeito nenhum. O que a gente tem afinidade com as pessoas, o que as outras pessoas fazem de complemento para a nossa vida, e nada é por acaso. Então, hoje eu vejo assim os meus relacionamentos, o quanto eu aprendo, por que eu aprendo, e isso tá também tudo no mapa, né? Então, Foi muito foi uma fase interessante. muito legal, né? Que você me ensinava muito. Muito. E a gente falava muito, né, Simone, da questão da generosidade, ser muito do sagitariano, né? E muito presente na minha personalidade essa questão de compartilhar, né? Eu tenho Vênus em Gêmeos, né, na casa 7. E eu tenho uma necessidade de compartilhar, de trocar muito grande. E a gente falava muito isso, da possibilidade de acrescentar conhecimento, mas de criar laços, vínculos e cada vez mais a gente trabalhar em conjunto com as pessoas, né? Dar também a oportunidade do outro, né? Aprender mais. Então, isso foi muito legal, a nossa parceria desde o início. É verdade, é incrível. Amiga, então assim, queria que você explicasse então pra gente aí o que é o yoga, como que o yoga te ajuda aí no seu dia a dia, como que ele está hoje na sua vida, quais os benefícios que ele traz para sua vida, como que você percebe também esse benefício aí do yoga. Eu queria que você explicasse aí um pouquinho pra gente. Qual é a sua percepção, o que é o yoga, qual é a sua percepção e como que ele está presente aí na sua vida aí como professora e como praticante. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente. A parte do yoga, que eu posso falar, acho que não tem como estender muito, eu indico fazer pesquisa, seja através de uma bibliografia mais séria, ou o Google, mas procurar referências, né, mais sérias, que depois a gente pode até disponibilizar, né, Simone, no Instagram ou no Face.
Sim. O yoga, né, no próprio sentido da palavra, quer dizer união. União com o divino, com o absoluto, com a consciência cósmica. E através disso, né, de um processo regular, de uma prática, você vai aprofundando essa conexão. Existe, a gente fala assim, nossa, mas existem tantas yogas, né, aulas, escolas, pessoas diferentes, com propostas diferentes. É claro que muito se deve ao mundo ocidental, essa possibilidade de expandir, de criar novas formas de ensinar yoga, mas o yoga é uma só. Esta é a proposta do yoga como método que está nos Vedantas, nos Vedas, né, ensinado também de uma forma mais pela meditação. Mas eu acredito, o yoga ele pode estar inserido na vida de qualquer pessoa, independente de religião. Cada um vai se conectar com este divino que habita em cada um de nós, a sua maneira, dentro do seu entendimento. Então, quando eu entrei, né, eu já praticava Hatha Yoga, que é focado muito no corpo, não no sentido de trazer um corpo sarado, malhado, não. De tomar consciência do seu corpo físico e, a partir dele, conectar com essa energia mais sutil, perceber-se além do físico. E uma das propostas do Hatha Yoga é a integração do corpo, mente e espírito, fundamental para uma vida equilibrada. Bom, então sempre estive como praticante de Hatha Yoga, fiz uma formação há muitos anos atrás. A segunda eu fiz há 4 anos atrás com o professor Marcos Sojo, e para me possibilitar dar condições de me tornar, de fato, uma professora, uma instrutora de yoga. Paralelamente a isso, há 12 anos atrás, eu descobri, através da leitura de Paramahansa Yogananda, um livro dele, de autoria dele, a autobiografia de um yogi, uma técnica chamada Kriya Yoga. Esta técnica, né, é um pranayama, que está descrito no Bhagavad Gita, e então eu comecei a me aprofundar, tomar como a gente fala, o sadhana, uma disciplina, né, transformadora na minha vida, então com uma prática regular de meditação, e eu fui me aprofundando no estudo, e isso foi trazendo para mim um olhar que transcende. Eu acho que essa palavra é perfeita para descrever o yoga como proposta. Transcendência. É você perceber que você está além do corpo físico, além da mente, e de qualquer fato, fenômeno que aconteça ao nosso redor no mundo. Sim. Então, isso foi transformador. Realmente, você parar de ficar dando importância para pequeninas coisas no mundo. O mundo é feito da impermanência, né? Uma hora a gente está bem, uma hora a gente não está, a hora parece que a vida flui, em outro momento a gente tem desafios para serem enfrentados. Yoga, pela quietude mental, né? Essa prática de introspecção meditativa, vai te colocando no centro e percebendo que as coisas acontecem externamente a você e como você vai reagir a elas vai depender unicamente dessa conexão, dessa visão de transcendência. É verdade. E as meditações do yoga, elas são incríveis, né? A conexão que a gente fica após uma meditação aí, conduzida aí no yoga é uma coisa incrível, assim, que muda muita coisa, realmente, assim, a forma como você se conecta com essa essência, com esse se escutar, né? E assim, quando que todo esse conhecimento aí na sua vida cruzou com a astrologia, porque hoje você trabalha com essas duas coisas, e as duas coisas se relacionam, eu tenho certeza. Mas quando que você percebeu, assim, que tudo isso cruzou, assim, que todo esse conhecimento, que o yoga cruzou aí com a astrologia e você decidiu trabalhar, então, com as duas coisas? Quando que foi? Assim, teve um momento? Como é que foi esse processo aí para você? Então, eu vou falar um pouquinho sim de mim. Eu sou uma pessoa curiosa, mas eu sou uma curiosa que eu não fico fuçando coisas apenas por bel prazer, não.
tudo aquilo que eu aprendo, eu tenho que dar utilidade para a coisa. E ela tem que fazer Sagitário. Tem que ter sentido, né? sentido, aquilo tem que bater na alma, sabe? Bateu. Aquilo tem que, além de fazer sentido, eu tenho que dar utilidade a ela, né? Isso, colocar em prática e compartilhar. Isso, para mim, é fundamental compartilhar. Também bem sagitariano isso. Lembrando que o meu signo solar é Áries, né? Mas é fogo, e uma lua em peixes. Então, mega sensível, uma necessidade de perceber as coisas num outro nível. Sim. Bom, eu já vi, então, nesse caminho do yoga, da meditação, autoconhecimento, buscando esta transcendência, né? Buscando o sentido de algo maior, né? Um caminho que me desse a possibilidade de entender algo muito maior, muito mais além do que os nossos olhos podem ver. E eu sempre fiz mapas, né, com outros astrólogos, e geralmente alguns deles falavam: nossa, você tem algo aqui no seu mapa que indica a possibilidade de você se tornar uma astróloga. Eu falei: ai, não, isso para mim é muito difícil, juntar tantos símbolos, né, fazer correlações, não consigo me ver. Mas eu acho que tudo acontece quando a gente está pronta, né? Nada vem no momento que você não está aberta e pronta. Estar aberta porque algo já se abriu, dentro de você, porque concluiu o ciclo. E aí, então, um belo dia, despertei, literalmente, né? Com essa lua em peixes, bem intuitiva, despertei, falei: vou fazer astrologia. Comecei a fazer um curso na época. E só que o que aconteceu foi muito mágico. Como eu tenho a prática da meditação regular na minha vida, eu percebia que ao final da meditação, após ter estudado, tido uma aula, é como se eu visse, né, mentalmente a dança dos planetas. Eu vinha com uma questão interna minha sobre por que eu sou assim, neste quesito. E é como se eu percebesse esses planetas na minha cabeça fazendo um jogo, uma relação com o outro e me trazendo um entendimento, me trazendo uma compreensão. Então, que a gente vê, o que acontece nesses momentos, como você mesma falou, Simone, após a meditação, é uma expansão de consciência. E aí eu fui percebendo, entendendo o meu mapa natal, que a gente fala, eu acho, né, eu, dentro do meu conhecimento, ainda não é vasto, ainda estou bem no início, mas na minha percepção, o mapa está tratando do seu ego, do que você é neste mundo, enquanto um ser encarnado no corpo. Então, ele vai, sim, colocar ali para você um retrato de como você é. A meditação, né, ainda mais voltada muito para essa transcendência, ela está falando de alma, da possibilidade de eu me ver além deste ego, inclusive superar algumas dificuldades. Ninguém muda, obviamente, mas de superar, transcender, reconhecer os desafios, os nossos defeitos, né, que eu falo que são ruídos, né, que às vezes a gente quer uma coisa, é a ilusão que nós vamos construindo, os quereres, né, que vão nos colocando às vezes em situações nada agradáveis, e o processo de meditação vai afinando e vai trazendo você para uma realidade que não é a realidade talvez a do mundo, mas é uma compreensão do que é possível, do que não é, do que é bom para você e o que não é. E o mapa vai me mostrar este caminho do mundo, né? Esses processos no mundo. É como se eu me distanciasse e olhasse para mim mesma. Exatamente. E eu percebesse, ok, o exagero, o excesso de otimismo que eu tenho por este ascendente sagitário, pela presença do Júpiter em Áries também, né? Que me dá uma vontade de fazer muitas coisas, de querer sempre mais. Quando eu me distancio pelo processo da meditação,
eu percebo que eu devo dosar, trazer um equilíbrio. E aí, há menos sofrimento, há menos frustrações. Então, a astrologia foi entrando, me dando esse conhecimento de quem eu sou como a Roberta neste mundo. Incrível, nossa, incrível essa conexão, realmente. A gente está sempre aprendendo, isso que eu falo, porque essa visão, né, do mapa te trazer o que a gente está aqui, eu também acredito, né, somos seres espirituais, tendo uma experiência física aqui, realmente o mapa, até pelo olhar da astrologia kármica, né, o mapa seria o que a gente escolheu vivenciar aqui, nessa experiência, nesta encarnação. Então, incrível essa conexão. E assim, entre os seus alunos, as pessoas que você, tanto os seus alunos do yoga, quanto as pessoas que você faz o mapa hoje, quais são os benefícios assim mais evidentes que você percebe na vida deles, das pessoas que praticam yoga e também conhecem o seu próprio mapa? Você tem experiências assim de clientes que você sabe que eles conhecem o próprio mapa e eles também praticam yoga. Se você tem essas experiências e quais os benefícios assim que você fala, nossa, os benefícios mais evidentes são esses? Tem alguma experiência assim para contar, dividir? Assim? Algumas pessoas dão, né, esse feedback. Bom, alunos de yoga, benefício, vou falar separadamente, depois eu trago um exemplo dos dois. Alunos de yoga, feedback. A vida perde aquele lado sombrio. Não que você dê só o lado bom, cor-de-rosa, não. Mesmo diante de problemas, você sabe que é passageiro, que você se sintoniza com uma forma diferente, mais harmoniosa para ver aqueles problemas, porque a gente, como ser humano, a gente tem a tendência a querer ter controle sobre tudo. E expectativas para ter o resultado que você acha que é o melhor para você. Isso é uma ilusão. Sim. Então, quem pratica yoga regularmente, eu sugiro até mais uma vez por semana, nas minhas aulas sempre está presente o elemento da respiração, da autoobservação, da meditação, me traz, né, como feedback, como está mais tranquila para poder, inclusive, enfrentar as dificuldades do dia a dia, porque problemas não vão desaparecer. Porque na meditação ou na prática do yoga, você consegue se perceber se você está ficando agitada, se você fica muito confusa, se você acaba sentindo como se estivesse andando numa estrada em meio à neblina, o yoga vai te trazer uma clareza. Então, você vai tomar decisões com mais calma, com mais tranquilidade e com a possibilidade de acerto. Quando não acontece o resultado esperado, você também tem as condições de se observar e saber o momento certo, porque tudo na vida tem um momento certo. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que acontece quem pratica yoga regularmente, de não ter esse sofrimento, essa ansiedade para ter as coisas e resolver rapidamente. Quem faz a leitura de mapa comigo traz como feedback o entendimento, uau, eu não percebia que eu agia desta forma, ou que eu estava espelhando no outro o meu jeito de ser, porque o mapa, embora nos coloque numa situação, e a gente tende a achar que é o outro o causador do nosso problema, ele fala assim, esse mapa é seu, esse mapa não é do outro, né? É a sua responsabilidade. Então, traga isso para você e tente compreender-se e, a partir da compreensão de si própria, compreender o outro também. Né? E tudo é energia, né, Simone? A gente tende a atrair para nós pessoas que estão vibrando de acordo com as nossas crenças, né? Com aquilo que nós também vibramos, como a gente pensa sobre o mundo, nós vamos ser sempre levados a nos relacionarmos com essas pessoas, né? Com essas situações. Então, são mundos, assim, são coisas acontecendo separadamente, mas quando entra o ser humano e as duas pessoas, essas pessoas tiveram contato com esses dois saberes, aí é maravilhoso, porque eu conheço os meus desafios internos, as minhas dificuldades para lidar com determinadas situações, e
o yoga, a prática da meditação, vai me trazer essa clareza mental, também vai fazer com que emocionalmente eu me equilibre e consiga encontrar um termo, vamos dizer, bom para mim e para o outro, para que a gente possa lidar com todos esses desafios de forma mais tranquila, sabendo aquilo que é possível para nós, embora o mapa ele não vai determinar os sentidos, dizendo, você não pode chegar lá, você não pode ter isso. Mas pelo processo de autoconhecimento, você sabe o que lhe convém. Sim, com certeza, com certeza. E até essa questão, né, pegando o gancho aí dessa questão do se adaptar aos desafios aí, nessa pandemia aí, como que você sentiu, assim, Rô, de como você conseguiu se adaptar? Como é que tá essa nova rotina aí com o yoga? Com a leitura dos mapas, eu sei que você faz de forma online, mas com relação às aulas, a sua rotina mesmo, a sua vida, como que tá? Como é que isso ficou na pandemia? Como é que tá essa nova rotina? Como você tem feito aí com o seu trabalho? Como você tem sentido das pessoas? Você tem sentido que as pessoas estão se adaptando, porque a gente está vendo com essa pandemia e o quanto que muitas pessoas, muita terra no mapa, né, resistem tipo às mudanças, outras estão se adaptando bem. Como que você tem sentido isso aí? Como é que está a sua rotina, enfim? Então, a minha rotina, obviamente, que isso é um baque e afeta o nosso emocional, mental, afetou a minha qualidade de sono, a alimentação. Você lida com uma questão que, para nós, que estamos no mundo vivendo, principalmente uma cidade como São Paulo, eu sei que outras pessoas moram em outras cidades que vão estar ouvindo a gente aí, mas a gente sempre está com alguma tarefa, com alguma coisa a se fazer. Então, você programa a sua vida. A pandemia nos trouxe assim, não sei o que vai ser do futuro, não sei o dia de amanhã. Né? Eu não tenho como fazer um planejamento daqui a um mês, porque eu não sei como isso vai se dar. Isso nós estamos falando de planejamentos exteriores, porque a gente vive também planejando para o mundo. E a pandemia trouxe a possibilidade de planejarmos, de construirmos um mundo interior. Obviamente que para mim, que vem no caminho, que também eu tinha esse momento, essa dedicação ao mundo interior, o impacto é menos sofrido, mas eu consigo perceber em mim algo muito diferente, às vezes bate uma tristeza, existe uma oscilação de humor, então não é diferente de outras pessoas. Agora, o que é diferente? Eu tenho recursos, a meditação, que vai me trazer aquela clareza, vai diminuir a ansiedade, vai me dar condições de ser criativa, criar modos de me distrair, de me entreter, de buscar formas de trabalhar diferente, que foi o que aconteceu. Com a pandemia, eu não pude dar aulas presenciais, aulas de yoga. Então, imediatamente mobilizei, com o apoio das minhas alunas, são maravilhosas, de criarmos a possibilidade, no primeiro momento, de vídeo gravado. E foi até a ideia de uma aluna, Roberta, grava vídeo para a gente, de aula. E me joguei para fazer isso. Depois, né, as coisas foram se organizando, e 2 meses depois, possibilidade de dar aula, né, dessa forma como estamos até aqui, né, presencialmente, mas virtualmente, online. E criei horários, abri possibilidades, porque a vida das pessoas também acabou mudando em função da rotina dentro de casa, então vamos abrir vários horários possibilitando a prática. Sim. É claro, muitas, né, foram colocando, olha, para ser muito sincera, quem está fazendo aula de yoga comigo, minhas alunas falam, não dá para ficar sem, sentem falta, exatamente por este momento mágico que o yoga desenvolve, traz para a gente, né? A possibilidade de contato com você. Esse é um mundo real, esse mundo ele é real, esse mundo interno. Isso é verdade. E com a astrologia também a leitura foi acontecendo. Eu tive pouca experiência com leituras presenciais, né? Fez assim junto comigo, ao meu lado. As presenciais agora são online também. O que é muito interessante. A pessoa, principalmente a gente que vive em São Paulo,
transitar com o carro, ir para sair para dar aula, ou sair para fazer uma leitura de mapa, ou a pessoa vir até você, isso a gente sabe que tem um desgaste físico, mental, muito, ao trânsito. A pessoa chega até cansada já, a pessoa já tá... 30 primeiros minutos, a pessoa se sente... Eu sentia assim, que a pessoa tava se recompondo, não tava nem tão conectada, assim. Isso é verdade. Acho que esse olhar também, né, da gente ver quais são os benefícios, faz parte da bendita aceitação que a gente está trabalhando o tempo todo de... E a criatividade... Né? Você sai dessa zona de sofrimento, como é que eu vou trabalhar, a vida tá ruim, e aí você começa a se afundar, que uma coisa assim, eu sofro também, eu tenho às vezes uma oscilação de humor, tem dia que eu acordo mais triste, tem dia que eu só quero dormir, mas não, temos aí, vamos pensar em coisas mais para fazer, ou vamos limpar a casa, vamos ler um livro, vamos dançar, eu adoro dançar, então vamos dançar, eu ponho uma música, eu vou dançar, né? Vou estudar astrologia, vou meditar mais, o dia fica mais rico. E eu não me colocar na condição de vítima desta pandemia. Ela está aí, ela acontece, mas eu posso escolher como eu quero vivenciá-la. Mas eu enfrento essas batalhas. De manhã tem dia que eu falo, vou levantar para quê? Opa, muda o pensamento. Não é bem por aí, não. Então, assim, para ser sincera, eu estou gostando deste momento. Mesmo com essas oscilações de humor, com essa falta de perspectiva, né, de como vai ser, né, inclusive mais um ano na nossa vida e sem saber, né, preocupada pelas pessoas, mas olha, eu vou dizer, é muito rico, me deixa muito feliz, me alimenta poder ser esse objeto, esse instrumento de ajuda para as pessoas. Foi um chacoalhão danado, né, amiga? Assim, eu sinto isso, foi um chacoalhão, assim, na vida de todo mundo. Acho que cada pessoa percebeu aí de uma forma. Às vezes eu vejo algumas pessoas que falam, mas o fulano não tem sofrimento, é o outro que tem... Eu falo, gente, mudou a vida de todo mundo, né, em diferentes perspectivas aí, mas chacoalhou. Acho que é entender que chacoalhou e é o que a gente vai fazer. Não tem... Já conseguir mudar essa situação assim, essa questão que você trouxe aí se a gente tem essa conexão com o nosso mundo interior e é só ele que a gente tem um certo controle, né? Então, entre aspas, mas isso, né? O externo não nos afeta tanto quanto quando a gente não tem essa conexão, né? E assim, também queria, para a gente até finalizar, amiga, que você desse orientação assim para quem está querendo, né, se interessando pelo yoga, para entender o que é o yoga, começar para a pessoa ver também se ela se identifica com a prática. O que você orienta assim para a pessoa? Onde buscar, como buscar, o que é bom a pessoa observar ao procurar aí professores, as práticas? O que você orienta assim que seria legal a pessoa observar, seria legal ela entender antes para buscar essa prática e incorporar essa prática aí no dia a dia, para você que tem mais experiência realmente. Ok. Eu achei interessante essa sua pergunta, porque é algo assim que me deixa indignada, porque, graças a Deus, agora está até menos, mas existe uma tendência das pessoas divulgarem o yoga como se fosse uma prática de asanas. E, geralmente, são pessoas que adotam posturas que eu falo que parece contorcionismo, né? Coisas assim, eu falo, uau, como é que a pessoa consegue chegar a esta postura? Isso acaba afastando quem gostaria um dia de praticar yoga, hatha yoga. Exatamente. Então, é só falando, gente, yoga não é só asana. Eu vi muito do professor Marcos Rojo falando, né, que ligam para ele falando assim, professor, eu queria saber, tem aula para iniciante, mais avançado? Eu queria aprender aquelas posturas mais avançadas. Ele fala, olha, o yogi mais avançado é aquele que consegue permanecer em uma postura por mais tempo. Então, não importa
o número de asanas, o grau de dificuldade, porque o princípio, né, baseado em Patanjali, yoga deve ser realizado, né, a prática do asana, desculpa, com conforto, com relaxamento. O esforço, ele acontece, mas você está consciente o tempo todo, presente na sua prática e relaxada. Não é uma ginástica. E isso, então, eu sugiro assim, não se deixe enganar, não acreditem nesse tipo de yoga como uma forma de autorrealização, de transcendência. O yoga você tem que olhar para você, respeitar o seu limite, né? Aquilo que você dá conta, porque a finalidade, como a gente disse, é esta união com o divino que está em você, com essa consciência cósmica. Então, não importa se está sentada ou numa determinada postura, o mais importante é a presença. É claro que existem posturas que vão dar propiciar um corpo mais saudável, porque ninguém consegue praticar meditação por mais tempo com problema na coluna, com dores. Então, a prática de asanas visa a trazer um equilíbrio físico, de saúde. Você vai se tornar mais consciente da alimentação também adequada para a sua vida. Vai buscar exercícios físicos para que equilibre, né, a sua saúde. Exatamente. Então, essa é uma proposta, mas jamais não deixe, sabe, se impressionar por esse tipo de yoga que é apresentado. Então, eu recomendo procurar escolas confiáveis, procurar professores com experiência, principalmente com uma prática de meditação diária, porque yoga não é ginástica, é completamente diferente. Eu falo mesmo, procurem, sem medo, professores que têm uma prática de meditação diária regular, porque existe uma conexão entre aluno e professor. O caminho que ele vai te passar, com certeza, é te conduzindo para chegar a um estado mais de paz interior, paz de espírito, não visando o corpo perfeito. Para a astrologia, eu recomendo, mesmo quem vai fazer um mapa astral pela primeira vez, eu tenho o hábito de fazer todos os anos, né? Voltar para a sua revolução solar, ou para saber como aquele ano vai, né, se desenrolar, tentar entender, mesmo de forma básica, o que é o mapa, né? O que ele representa, os planetas, os aspectos, o que são casas astrológicas. É importante porque o autoconhecimento, ele não vai acontecer com um astrólogo te dizendo o que aquilo representa na sua vida. Quando você se apropria daquele símbolo, mesmo que não profundamente, você leva para você e aquilo continua reverberando. Você pode olhar no seu mapa e ver, puxa, existe uma tensão da Vênus com Plutão. O que isso quer dizer? E deixa aquilo reverberando e você vai aprofundando. Porque se você não tiver um entendimento, aquilo morre, ele para ali naquela consulta. Então, ou se você aliar terapia, né, psicoterapia com a leitura de mapa, fantástico ainda você ter o auxílio de um psicólogo te ajudando a entender algum dado que foi colocado ali, exposto pelo astrólogo. Então, você leva isso para o terapeuta e trabalhar nisso. Isso sim é o que vai te levar ao autoconhecimento. Só saber o mapa, ali ele fica estanque, ele é estático, ele não vai muito mais a fundo. É verdade. Ai, amiga, enfim, amei nosso papo. Você sabe que eu considero você um poço de sabedoria. Até achei engraçado você falando, da astrologia, tô no começo. Mentira, gente, mentira. Ela sabe muito. Mas é sempre assim, né? Gente, não. Eu não sei, mentira, não acredita nisso, ela sabe muito. Então, eu quero expressar aqui o quanto eu sou grata por tudo que você sempre me apoiou e me apoia, tudo que você sempre me ensinou, sempre me ajudou, sempre muito pronta para me trazer novas reflexões. Eu acho que até disso se comentou da sua Vênus em Gêmeos, esse ascendente em Sagitário, que é muito acolher, transmitir conhecimento, o levar algo intelectualmente bom para a vida do outro. Então, eu acho que você
expressa isso maravilhosamente. É uma das características mais fortes que eu vejo em você, assim, você está sempre tentando levar algo de muito bom, de muita evolução para a vida das pessoas. Então, me sinto privilegiada de ter você na minha vida. Tudo que eu sempre precisei, tudo que eu preciso, esse apoio aí. As nossas trocas é muito rica, então eu estou muito feliz de poder trazer você aqui no meu canal, mostrar para as pessoas, como as pessoas te conhecem, conhecer o seu trabalho. Então, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu tenho que te agradecer, porque você esteve sempre ali comigo, trocando também seu conhecimento, abrindo possibilidades do outro olhar, porque você também foi buscando conhecimento com outros profissionais, né? E compartilhando os seus vídeos. Nossa, eu sou péssima disso, de fazer vídeo, de postar. Então, eu fico... Eu falei, isso eu aprendi hoje com a Simone, então eu acrescento o meu trabalho. Então, eu sou muito grata a você. Inclusive, eu fiquei mega feliz. Eu falei, uau, vou poder falar de astrologia e yoga juntas. Juntos, sim. Faz da minha vida. Eu agradeço muito, assim, agradeço. Espero que a gente tenha outras oportunidades, né? Fisicamente falando, estou com saudades de vocês, nossos papos, nossos cafés, nossos almoços. Pós-aula, almoço pós-aula, gente. Tem coisa que a vegetariana ama mais, estudar e depois sair para comer e no almoço ficar falando da aula. Eu amo, né? Eu te amo. Então, gratidão mais uma vez. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui, né, para a Roberta. Eu vou deixar os contatos dela aqui também, para vocês entrarem em contato se tiverem alguma dúvida, se forem interessados em alguma coisa. Então, até o próximo vídeo.